Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal Bíblia Aberta, de estudo das Sagradas Escrituras, que neste primeiro trimestre de 2023 tem como tema central gerir para o Mestre. A nossa saudação vai para todos aqueles que acompanham através da rede Novo Tempo e também através da RCS. Esta semana nós vamos continuar a tratar alguns assuntos importantes, mas também porventura delicados, que exigem uma abordagem o mais bíblica possível para entendermos da melhor forma quais são os conselhos, as recomendações ou porventura até as ordens bíblicas ligadas a princípios morais de comportamento, porque neste caso, nesta semana, Fernando, obrigado mais uma vez Um pela gosto. companhia, nós trataremos, e o título desta semana é um apelo e uma advertência para termos cuidado com a cobiça. Cobiça. Portanto, presumo já, só pelo título, presumo já que estamos a tratar de alguma coisa que nos é prejudicial. É-nos prejudicial e muitas vezes atrativa. Esse é o problema. Normalmente a cobiça tem esse problema, é que nos cativa, nos envolve e é quase uma armadilha. Às vezes temos muita dificuldade em lutar contra essa realidade. O Fernando disse uma coisa interessante que nos atrai. Imediatamente eu pensei também que podíamos dizer o mesmo da comida, não é? Há comida que nos atrai, mas é prejudicial, só que agora estamos a falar não de um princípio de saúde física, mas de um princípio moral aqui, não é? Exatamente. E eu vou começar por ler aqui Lucas 12:15, onde diz, é também um apelo e uma advertência, Lucas 12:15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Como é que podemos, a partir deste versículo, definir esta questão da cobiça, não é? Como é que a Bíblia a define para nós entendermos? Além de definir, porque percebemos que é um desejo, a cobiça é um desejo descontrolado, é o desejo de possuir exacerbado. É o desejo por posse, por riqueza, e não só, nós cobiçamos muitas coisas, não é só as coisas que são materiais e que têm que ver com riqueza. Agora, o que é interessante aqui é que esta admoestação é feita pelo mestre dos mestres. Quer dizer, é Jesus Cristo que percebe ele conhece os corações, conhece a mente humana, ele diz, tenham cuidado, acautelai-vos, porque é fácil a pessoa pensar que a vida só consiste naquilo que tem. E percebemos que a vida é mais importante por aquilo que somos e não por aquilo que temos, não é? E, portanto, esta gestão é difícil e é um assunto bom para a nossa reflexão. É muito importante o que está a dizer, que começamos logo pelo perigo de nos concentrarmos nas coisas, não é? E não tanto nas pessoas. Eu vou ler aqui um versículo que está em Êxodo, no capítulo 20 e versículo 17, que nada mais, nada menos, ele está incluído nos 10 mandamentos, não é? Na grande lei moral, que ela foi escrita ou deixada redigida no tempo de Moisés, mas precede os seus princípios o tempo de Moisés. E justamente nessa grande lei moral, que são apenas 10 mandamentos, o que indica que aquilo é o mínimo que Deus deixou como base para os seus grandes preceitos, um deles, Êxodo no capítulo 20 e no versículo 17, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Fernando, nós temos aqui alguns mandamentos neste mesmo decálogo que se resumem a 2 palavras: não matarás, não adulterarás, e temos outros que há alguma explicação e alguma elaboração. Neste aqui de não cobiçar, Deus entendeu por bem, porque isto foi Moisés que redigiu, depois, da segunda vez, mas foi Deus que determinou, Deus que ditou neste caso, não é? Aqui, Deus elaborou um pouco e deixou bastante claro que nada, desde mulher, servo ou coisas, que devemos cobiçar. Portanto, é indiscutível aquilo que é o princípio divino, que isto é algo mesmo mau que devemos evitar a todo custo. É bastante mau, bastante perigoso. Inclusive, nós percebemos que a cobiça, embora aqui se foque muito nas coisas, mas vai para além das coisas. Há coisas sagradas, há princípios sagrados que
que também podem ser cobiçados. Temos o caso que vamos ver na nossa lição do Lúcifer. Ele não cobiçou coisas, ele cobiçou uma posição. Quer dizer, a cobiça é sempre o desejo de alguma coisa que nós não temos, que não nos pertence, e nós não estamos contentes com aquilo que temos e queremos contentar-nos com aquilo que os outros têm. Esse é o problema, é o problema da cobiça. E que vai muito para além das coisas até. Então vamos pegar nesse exemplo que o Fernando estava a dizer e que nós lemos sobre aqui uma forma tipológica, metafórica, em Isaías 14, a partir do versículo 12, onde diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Desde já vamos dizer que isto se refere simbolicamente à rebelião e à expulsão, à queda de Lúcifer, não é? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A queda é sempre subir de um lugar bom para algo mau, para algo negativo, é descer, não é? E porquê? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, a cobiça exigia subir e subir mais alto e ser semelhante a Deus. O resultado da cobiça foi cair por terra. Exatamente. Aqui percebemos, e o cenário deve ser considerado, porque nós temos o universo de Deus, o universo perfeito, o ambiente celeste, onde tudo era perfeito, e mesmo aí a cobiça faz o seu trabalho. Não cobiçando coisas, mas cobiçando posições nesse caso, como dizíamos. Portanto, cobiçando o lugar de Deus, querendo ser como Deus. E esse é um tipo de cobiça que existe em nós e em muitos dos nossos seres humanos, que acham que são Deus. Que pensam que são Deus. Quando somos criaturas. Quando somos criaturas, não é verdade? Isto aconteceu com o Lúcifer também. Portanto, mostrando-nos como é profundo o conceito e como é perigoso, como é perigosa a cobiça. Diz que nós sabemos pela revelação, e era na introdução o Fernando dizia isso, o problema está quando nós queremos ter alguma coisa que não nos pertence, não é? O que indica que a cobiça é diferente de um anseio. Vou usar algo que estudamos nas semanas anteriores. Se alguém tiver o anseio de melhorar as suas condições de vida, ter um trabalho melhor, um salário melhor, não há mal nenhum por isso. Agora, a cobiça já é outro patamar de qualificação moral, e isso é que corrói o coração, porque não é um princípio divino. Nós estamos a ver aqui uma criatura que se queria colocar na posição de Deus, quando na verdade, para resgatar o homem, o que aconteceu foi Deus que se rebaixou e se colocou na posição da criatura. Esta cobiça é a antítese perfeita do caráter de Deus. Claro. Esse desejo de progredir pessoalmente, digamos que é uma competição consigo próprio, é um desejo de prosseguir, de se aperfeiçoar. A cobiça é diferente porque já salta da esfera pessoal para uma atração de outra área. Alguém que não somos nós, alguma coisa que lhe pertence, alguma posição que lhe pertence, e nós queremos ser como ele. Aí é que começa a questão da cobiça. Como ele, ou melhor do que ele. Ou melhor do que ele ainda, não é? Claro. Muito bem. Nós temos em Efésios, capítulo 5 e versículo 5, diz o seguinte: porque bem sabeis isto é Paulo a falar à igreja, claro, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Temos aqui duas ideias importantes. O reino dos céus não está aberto a um coração cobiçoso ou avarento, mas há aqui uma comparação com idolatria. Eu gostaria que o Fernando elaborasse isto, porque aparentemente, dito assim, então, mas o que é que a cobiça tem a ver com idolatria? Onde é que está o ídolo aqui? Paulo fala nisso mais que uma vez. Ele compara claramente a avareza à idolatria, porque a avareza é um pecado da mente. Não é um pecado exterior, não é um pecado que se comete com o corpo. E às vezes leva a esses tipos de pecados externos. Mas é a nível da mente. E a avareza ocupa o espaço, e este é um aspecto que nós temos que considerar sempre, é que a nossa mente é um espaço sagrado. A nossa mente é um lugar onde Deus se comunica com o homem e o homem com Deus. E, portanto, é um espaço onde Deus quer habitar.
No Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Está à porta quem está na mente. Quando nós deixamos que a avareza ou que a cobiça ocupa a nossa mente, a avareza ou a cobiça por qualquer coisa que se torna obsessivo para nós, nós estamos a pôr a nossa mente de tal maneira preenchida que não há espaço para Deus. E, portanto, na nossa mente, aliás, temos falado, a mordomia tem que ver com isto mesmo. É pôr Deus em primeiro lugar. É o primeiro objeto da nossa mente, é o primeiro objeto da nossa afeição, do nosso amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Portanto, isto tem que ver com o amor de Deus. A cobiça é justamente o contrário. Nós passamos a ter um ídolo, passamos a gostar, a amar algumas coisas, ou pessoas, ou pensamentos, ou ideias, podemos amá-las mais do que amamos a Deus e a verdade de Deus. Podemos dizer que esse desejo que se torna em cobiça e em avareza acaba por se tornar o Deus da própria pessoa. Exatamente. A pessoa não vive mais nada, vive para aquilo. E podemos pensar em muitos exemplos. Há pessoas que vivem sem espaço para Deus. Vivem para o trabalho, podem viver para o dinheiro, às vezes vivem para a família pode se tornar um ídolo também. Quer dizer, tudo quanto ocupa a nossa mente de uma forma absoluta está a ocupar lugar de Deus. Se os negócios nos ocupam de tal maneira que nós não temos lugar para Deus, temos aí um ídolo. Portanto, tudo que ocupa a nossa mente indevidamente, porque a nossa mente, como dizemos, o apóstolo Paulo diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Onde é que habita o Espírito Santo? É na mente. Portanto, esta é a luta, a grande luta é na nossa mente, sempre. E esta idolatria ocorre quando a nossa mente se deixa ocupar por desejos de coisas ou de posições que não nos pertencem e nós deixamos de ter uma posição humilde para lutarmos por isso e pomos Deus de fora e de parte. Nós falámos de Lúcifer, que quis ser mais e maior do que o lugar elevado que Deus já lhe tinha dado, e o texto diz que ele caiu com estrondo, é uma expressão minha agora, não é? Temos também o caso de Adão e Eva, principalmente no diálogo que Eva tem com a serpente. Eva tinha uma posição elevadíssima e ao querer ser igual a Deus, também caíram com estrondo, não é? Isto para entrar aqui em alguns exemplos práticos daquilo que acabamos de dizer. E há aqui um momento importante e marcante na história de Israel, não é? Em que finalmente estão ali diante da Terra Prometida, e há aqui um episódio que eu quero que o Fernando comente, por favor, em que a cobiça indevida, bom, isto já parece uma redundância, não é? Claro. Mas a cobiça indevida, vou usar assim, de uma única pessoa, prejudicou o acampamento todo. Este é um dos episódios que nos ajuda a perceber a malignidade da cobiça. O texto é muito interessante e nós podemos lê-lo. Ele diz em Josué 7:1: Mas o certo é que houve quem pecasse entre os israelitas. A ordem de Deus de tudo destruir, excepto daquilo que tinha sido reservado para o tesouro do Senhor, foi desobedecida. Este é um aspecto muito interessante, porque todo o espólio que eles ali encontrassem devia ser para o tesouro, devia ser para o tabernáculo. Deus tinha mandado. Ainda não havia o templo. Era para o tesouro de Deus. Nós temos usado muito este termo ao longo do estudo. Sim. Era para o tesouro. Mas Acã, com efeito Acã, guardou algum do saque para si. O Senhor ficou extremamente irado com toda a nação de Israel por causa disso. Quer dizer que o Acã cobiçou. Ele desejou uma coisa que não pertencia e mais, o que lá estava pertencia ao tesouro do Senhor. E ele acaba por ter uma atitude tremenda, que foi má para ele, foi mal para todo o povo. E, portanto, nós devíamos refletirmos sobre este género de assuntos, vemos como é que eles surgem nos momentos maiores da história. Israel tinha estado durante 40 anos no deserto, agora estavam nas primeiras conquistas, que foi uma coisa fantástica. As nações vizinhas os temiam, tinham medo deles, claro. Eles estavam por cima, não é? Claro, eles quando viram a queda de Jericó, onde não houve uma arma, onde apenas houve um cerimonial ordenado por Deus. Tem que haver um Deus poderosíssimo do lado ficaram deles. Impressionados. Acá tem esta atitude. A seguir, eles vão a uma cidade pequena, Ai, e são derrotados, porque eles não tinham a bênção de Deus. Isto mostra uma coisa que nós temos falado ao longo do trimestre. Se nós somos fiéis à nossa relação com Deus, Deus pode abençoar-nos.
Mas quando deixamos de o ser e quando somos fraudulentos para com Deus, Deus não pode abençoar-nos. Não pode. Nós pomos-nos numa posição em que Deus não pode estar a abençoar-nos. E é um exemplo incrível este do Acã. A Bíblia diz, Fernando, que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, não é? Revelado, não é? E há aqui um pormenor nesta história de Acã que torna isto ainda mais assustador. É que ele tinha a perfeita noção de que estava a fazer uma coisa que não deveria fazer, porque ele foi esconder. Não é? Ele não se foi exibir com aquilo, porque queria ser denunciado imediatamente. Ou seja, nós podemos até pensar que escondemos a intenção dos nossos corações, do nosso próximo, da nossa família, mas não escondemos de Deus. Deus lê o nosso coração e consegue perceber a raiz do nosso procedimento. Claro, aqui há um pormenor que ressalta, é que eu acredito que o espólio que eles trouxeram de Jericó para o tesouro do Senhor devia ser enorme, porque muitos outros trouxeram, naturalmente, eles encontravam e traziam. Só que este homem trouxe uma pequena coisa, foi uma capa. O que é isso? Aliás, ele pode ter pensado, o que é isso? Uma capa e um bocado de ouro. Ninguém vai dar por ela. Ninguém, isto não tem importância nenhuma. Para Deus tudo tem importância. O pormenor, Deus olha para a nossa atitude diante de cada circunstância. A intenção, a atitude, uma atitude honesta. Então, ele não teve uma atitude honesta. O problema não era a capa. Nem era a capa, nem a quantidade. Claro. Porque comparando o pouco que ele terá ficado com o muito que eles deverão ter trazido de Jericó, era insignificante. Mas nós às vezes podemos ser tentados assim, isto é pouco, Deus não vê, Deus não liga, que diferença isto faz? Nós temos que ser honestos para com Deus. E Acã não conseguiu ser naquele momento. É curioso que, e não vemos isto apenas neste assunto ou neste tipo de lições, mas em todos os casos, um erro, um pecado, um problema origina logo outros a seguir para esconder o primeiro, o que não esconde nada, apenas faz com que a bola de neve seja maior. E o Fernando estava agora a elaborar sobre a história deste homem, esta triste história, não é? Que tanto quis esconder que foi rapidamente denunciado e descoberto, e ocorreu-me a história de Geazi também, né? Que não vamos falar em detalhe, mas o profeta tinha dito, que o profeta que supostamente ele é que tinha dado a cura, claro, não tinha dado nada, Deus age por intermédio dos homens, mas supostamente o profeta tinha dado a cura e o ajudante foi atrás porque achou que deveria receber pagamento por aquilo, quando o profeta disse que não haveria lugar a pagamento nenhum. Tão depressa recebeu aquele dinheiro, como mentiu a Eliseu, não, eu não fui a parte nenhuma nem nada, e como logo a seguir ele ficou com uma doença gravíssima. Ou seja, há todo o tipo de consequências quando o nosso comportamento é contra estes princípios morais que Deus deixou para nós. É porque estes princípios estão na palavra de Deus para nos ajudar a viver, já falamos neste termo, em harmonia com Deus. Ou parceria, também disse isso, parceria, não é? Em união com Deus. Quando nós quebramos esse princípio, quebramos essa aliança, fragmenta-se e então a bênção deixa de existir e às vezes acontece a maldição. O caso do Geazi, ele ficou com a lepra que o Naamá tinha antes, né? Quer dizer que as coisas com Deus são muito sérias. Ninguém pode enganar de Deus. E a cobiça pode enganar-nos a nós. E é isso que Deus avisa no mandamento, não cobiçarás, porque é uma atitude perigosa que pode levar a outra. Aliás, é o mandamento que tem que ver com todos os outros. Quer dizer, nós quase, quando transgredimos cada um dos outros mandamentos, começamos pela cobiça, seja no que for. Portanto, vale a pena refletir sobre a importância dessa atitude. Nós temos, passando para outro exemplo da Escritura, nós temos aqui um grupo de homens que acompanhou Jesus durante os 42 meses do seu ministério e que depois, quase todos, tiveram um grande destaque naquilo que foi o início, o estabelecimento da Igreja Cristã, não é? Nas suas primeiras décadas, como é evidente, não é? E depois temos aqui um caso triste, de alguém que poderia ter tido a mesma história, não é? Porque teve as mesmas oportunidades, mas acabou a sua vida com uma morte terrível mesmo, não é? Os animais comeram o seu corpo, e que falhou também aqui neste princípio que estamos aqui a falar, que foi a questão de Judas. É de facto uma história trágica, não é?
Judas teve a oportunidade de aprender com o maior mestre que alguma vez existiu, diretamente com ele, quase que podemos dizer dia e noite, que o acompanhavam, porque Jesus disse, vem e segue-me o tempo todo, não é? E Judas permitiu que a cobiça do seu coração fosse maior do que o seu amor fraternal para com a pessoa de Jesus. É muito sério isto, porque estamos quase a um paralelo entre o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer estava diante de Deus e revoltou-se contra Deus. Judas estava na presença de Jesus Cristo, o Messias, e vai vender o Messias. E o problema é exatamente o mesmo, é a cobiça. A cobiça levou Judas, naquele momento áureo da história do cristianismo, naquele momento áureo da história da humanidade. Era o tempo em que, como diz Paulo, ao chegar à plenitude dos tempos, chegou o Messias. E aquele homem que viveu esse momento único da plenitude dos tempos em que o Messias vem, ele acaba por trair o mestre por causa da cobiça. Vamos fazer aqui uma pequena comparação, aliás, uma história e outra relacionada com este homem. Por algumas poucas moedas de prata, ele entrega a pessoa de Jesus, traiu, não é? Porque lá está, ia ficar com o dinheiro, isto foi um suborno, no fundo, não é? Para ele o denunciar. Quando, algum tempo antes, o mesmo Judas tinha criticado uma mulher que gastou muito dinheiro para fazer uma cena de adoração ao próprio Jesus, não é? Portanto, ele criticou e condenou o uso daquele dinheiro para algo que era uma adoração ao Deus homem que estava ali com eles, que Jesus aceitou aquela adoração, e depois vai-se vender por umas poucas moedas. Isto até parece difícil de compreender. É, porque o pecado também não é muito lógico. O pecado às vezes não dá para perceber as razões. E aliás, há um comentário que aparece aqui no nossos apontamentos que eu acho incrível. É um comentário, mais uma vez, de Ellen White, e que diz o seguinte, e isto ajuda-nos a perceber como é sério este assunto. Diz lá, Judas amava o grande mestre e desejava estar com ele. Sentira o desejo de ser transformado no caráter e na vida e esperava experimentar isto mediante a sua ligação com Jesus. Até aqui tudo bem, não é? Impressionante. Tudo ótimo. Bons motivos, bons Muito desejos. Bem. O Salvador não repeliu Judas, deu-lhe lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, dotou de poder de curar os doentes e expulsar os demónios. Cá está, podia ter sido como os outros discípulos todos. Agora, a frase seguinte é que é dramática. Pois é. Mas Judas nunca chegou a render-se inteiramente. Pois é. Este homem teve este problema, o seu desejo, a sua cobiça. Ele era o tesoureiro do grupo. Era um homem que era apreciado pelo grupo, inclusive, naturalmente. Mas todos estes bons desejos, estes bons propósitos que ele tinha, foram por terra porque ele não conseguiu pôr Deus em primeiro lugar na sua vida e ele não conseguiu render-se a Jesus Cristo. Isto é uma advertência para todos nós, porque temos que estar vigilantes, porque este tipo de problemas pode acometer qualquer um de nós. Podemos dizer com segurança que a cobiça e a avareza destruiu este homem. Destruiu. E a avareza, nós já dissemos há bocadinho, por outras palavras, é um problema do coração, é um problema da mente. É um problema muito íntimo e nós temos que pedir a Deus. O salmista fazia essa oração: Senhor, livra-me da avareza, né? Da cobiça. Quer dizer que nós precisamos de perceber que é um pecado que nos pode prejudicar gravemente, e só pelo poder de Deus e pelo poder do seu Espírito é que nós podemos vencer e ultrapassar esse perigo. Não conheço exemplos da Sagrada Escritura de alguém que tenha tido grandes problemas por ter sido altruísta, voluntarioso, oferecer-se para fazer algo em favor de alguém, entregar-se, mas temos graves problemas por aqueles que se concentram em si próprios, incluído nesta questão da cobiça e da avareza, não é? O perigo é tão grande, Fernando, que até pode acontecer que um ótimo propósito que nós tenhamos para com Deus, para com a Igreja, para com o nosso próximo, tudo isso possa ser
aparentemente deitado por terra de um momento para o outro pela questão da cobiça, do ter e do possuir. E aqui introduzimos outro exemplo bíblico, neste caso não de uma pessoa, mas de um casal, não é? Ananias e Safira. Estamos a falar de um tempo pós a passagem de Cristo por aqui, em que a igreja estava pujante, não é? Fazendo aos milhares de conversos num só dia. Portanto, os crentes refletindo aqueles princípios do verdadeiro cristianismo, dando-se e oferecendo-se à igreja. E surge aqui um casal que tem uma propriedade, que vai vender a propriedade e alegremente quer entregar no tesouro do Senhor, vou usar mais uma vez essa expressão que o Fernando destacou há pouco, quer entregar para que aquele valor seja usado para alcançar outros. E aqui nós temos um paralelo completo com o que já falámos anteriormente acerca das nossas ofertas, por exemplo. Isto acontece hoje, a experiência deste casal acontece hoje. E, portanto, eles têm esse propósito, só que depois parece que, neste caso, pensar duas vezes não foi muito boa ideia, porque quando reparam que a quantia era muito avultada, negaram, violaram o propósito que tinham feito inicialmente para reter para si alguma parte. Isto foi um problema também. Foi um problema muito sério. Como há bocadinho disseste, eu penso que eles viveram num momento único. Aliás, como Judas também viveu. Eles agora já, no momento seguinte, Judas viveu com Cristo, eles viveram num momento em que o Pentecostes aconteceu, em que o Espírito Santo foi derramado, a igreja já estava, como dizia há bocadinho, diz que não havia necessitados entre eles tinham tudo em comum, a igreja, havia um espírito de liberalidade muito grande, muito grande, e ajuda-nos a perceber que eles ficaram impressionados com isto. Ficaram impressionados e decidiram vender. Portanto, a decisão foi deles, eles estavam envolvidos, só que eles não tinham dado completamente, como Judas também, não se tinham rendido completamente. E o que acontece é muito interessante, é que o apóstolo que escreve, portanto no livro dos Atos, diz que Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Ora, está. Lá está, o problema é na mente. A mente, e a ideia da idolatria, a mente encheu-se com o quê? Com o amor pelo dinheiro. Eles tinham vendido aquilo, prometeram oferecer completamente tudo e depois pensaram, se calhar é demais. Ninguém sabe, nós vamos ficar com uma parte. Quer dizer, a sua mente encheu-se, Satanás encheu-lhes a mente com um pecado que era dele também. Porque Satanás também se encheu a mente desejando ser como Deus, ou se sendo como Deus. Eles agora também pensavam que enganavam Deus. E, portanto, eles fizeram duas coisas. Retiveram uma parte daquilo que tinham prometido e mentiram. Quer dizer, tiveram... E porque lá está, a mentira é um pecado que teve origem no anterior. Porque eles, como começaram, foram levados à mentira. Lá está, um pecado obriga ao outro para esconder o primeiro, não é? A origem esteve na cobiça. Eles cobiçaram. Foi alguma coisa que no interior deles não lhes permitiu, impediu-os de dar aquilo que eles tinham prometido. É uma luta interior. Quando o Fernando leu agora este versículo de Pedro ter dito a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, não é? Para que mentisse ao Espírito Santo, como se isto fosse possível, uma coisa desta. Não se pode mentir a quem é omnisciente, não é? Claro. Mas porque encheu Satanás o teu coração, veio à minha mente aquela frase que não vamos debater o episódio agora, quando Jesus diz a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, não é? Isto pode provocar com que Satanás controle a nossa mente, não é? Porquê? Porque quando nos enchemos tanto de nós próprios, quando queremos tanto para nós próprios, incluindo aquilo, neste caso, e isto aqui convém destacar, Ananias e Safira estavam a gerir algo que era deles, não estavam a roubar, estavam a gerir algo que era deles, mas tinham proposto no seu coração algo e depois deixaram-se encher por este espírito que o provocou que refletissem o caráter de Satanás ao terem que mentir logo ali. Ou seja, isto faz um afastamento de Deus. Claro. Satanás ocupa o lugar. Isto abre espaço. Lá está, é como dizia o Fernando há pouco, Deus não pode abençoar, Deus retira-se. Claro. E ao se retirar, Satanás imediatamente ocupa ali o lugar. E a pessoa parece que está tão bem e de um momento para o outro descamba por uma questão destas. Eu penso que o que acontece é que nós nos retiramos de Deus.
nós pomos-nos fora do alcance de Deus, porque Deus não pode obrigar-nos a estar sobre. E isto aqui com Ananias e Safira é incrível, porque nos ajuda a perceber como é subtil. Pessoas com tão boa vontade e aquela boa vontade é subvertida e eles acabam por desejar uma coisa que prometeram e enganam para conseguir ficar com aquilo que não era deles, porque eles prometeram. Se eles não tivessem prometido, continuaria a ser deles. Ninguém lhes pediu nada, não é? Portanto, mesmo quando nós temos um compromisso com Deus, é sério. E quando nós nos comprometemos com o nosso dízimo ou com as nossas ofertas, por exemplo, o dízimo nós sabemos que está estipulado, mas as nossas ofertas, quando eu prometo a Deus uma coisa e depois eu acabo por alterar e fazer de uma forma diferente, eu tenho que ter cuidado, tenho que pensar no exemplo da Ananias e Safira, porque Deus olha para a intenção, nós já falámos nisso muitas vezes, e portanto, porque é que a pessoa fez isto? Porque é que ela prometeu? Porque agora está a defraudar a sua promessa? Isso é um erro muito, muito, muito perigoso. E tem que ver com esse desejo intrínseco porque Satanás enche o coração. A ideia da idolatria, há bocado falávamos disto, a mente fica cheia com aquilo e não há lugar para Deus. Ou seja, Deus não precisava do valor monetário daquele campo. Ananias e Safira é que precisavam de cumprir com o seu propósito. Exatamente, é isso, não é? Exatamente. É impressionante como, e aqui neste caso particular, e também no caso de Acã, não é? Deus permitiu, ou Deus entendeu que eles pagassem um preço muito caro por isto, não é? Muito elevado por isto, foi mesmo perder a vida. Diz aqui em Atos no capítulo 5, Fernando, para concluir esta parte sobre este casal, Atos 5:11 diz que houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, isto foi pedagógico também, não é? Claro. E se foi pedagógico para eles, a minha pergunta é, o que é que nós podemos desde já, antes de avançar depois para a última parte, o que é que nós podemos desde já aprender hoje? O Fernando já disse há pouco, há 30 segundos atrás, o que é que nós podemos aprender hoje para nós que deve ser a nossa norma de conduta quando vemos os casos de Acã, de Ananias e Safira? Não por temor, não por medo, mas por aprendizagem para fazer aquilo que é correto. Não é? Quer dizer, isto aqui é uma questão que tem que ver com a generosidade, tem que ver também com a fidelidade, mas não é isso que está aqui a tratar. O problema que está aqui a tratar é mesmo o problema da cobiça. Porque eles realmente foram realmente pródigos a oferecer, mas depois foram tremendos a cobiçar. E aí é que está o problema. Aqui eles podiam ter dado mais, eles podiam ter inclusive dito que dariam metade daquilo que vendessem. Ou 10 ou 20, ou 20%, o que fosse. Agora, o problema é que eles, quando ofereceram, estavam entusiasmados. Isto pode acontecer. Haver um apelo em que nós nos sentimos movidos, em que nós, Senhor, eu vou ajudar, eu vou estar, e depois recuamos, porque depois arrefece esse momento de emoção, né? Eles se calhar ofereceram envolvidos na emoção, mas não estava aí um princípio espiritual por trás, e uma entrega verdadeira, e uma humildade e um rendimento a Deus. Não, eles não estavam a render, eles estavam a ser dominados pela cobiça. Ok, então, uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia, Fernando, é que ela não apenas aponta os problemas, mas também indica quais são as soluções. Claro, não é? claro. Então, neste caso, como é que nós podemos vencer a cobiça? Como é que podemos ultrapassar este sentimento, vou usar a palavra que o Fernando usou no princípio, tão atraente, aparentemente, não é? Embora enganosos são os sentimentos do coração do homem, não é? E da sua mente. Mas como é que podemos vencer estes pensamentos errados e resistir a esta tentação da cobiça? Eu quase diria que nós não podemos vencer. Nós precisamos de ajudar, de ser apoiados para vencer, porque senão somos vencidos. Estes homens eram boa gente, eram pessoas bem intencionadas e não conseguiram. Portanto, a palavra de Deus mostra-nos que para vencer estes pensamentos errados, nós precisamos ter uma ligação profunda com Deus. É sempre o princípio do cristianismo. Deus é que... Aliás, Jesus disse uma vez, e nós não podemos esquecer nunca esse texto, sem mim, nada podes fazer. Portanto, esta é a realidade. E neste assunto muito particularmente, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a ter um controle sobre a nossa mente, sobre o nosso conceito de ter. E a forma como vivemos tem que ser uma ajuda que vem de cima.
porque nós por nós próprios temos muita dificuldade. Lúcifer teve, Eva teve, todos estes exemplos que vimos tiveram dificuldade, e isto deve ser um chamado de atenção para nós, para estarmos vigilantes. Jesus disse numa ocasião também: vigiai e orai, né? E orai para que não entreis em tentação, porque é isso que acontece, precisamos estar vigilantes. Até podemos, nós mencionamos o caso de Acã, não é? E mencionamos aquele caso problemático, mas também podemos dizer todos os outros cumpriram com a ordem de Deus e não houve problema por culpa deles. Claro que houve problema por culpa de Acã, não é? Claro. Mas não houve problema por culpa deles. Agora, 1 de Coríntios, no capítulo 10 e versículo 13, e vou pedir ao Fernando para comentar isto, 1 de Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, se porventura alguém que acompanha luta com este problema, não é? Do querer obter ilegítimo, de querer ter mais do que aquilo que deveria ter, ou relacionado com o que nós falamos, que tem a ver com engano, com defraudar alguma promessa que fizemos, etc. Diz aqui que Deus nos pode ajudar na medida que Deus nunca vai permitir sermos tentados além da capacidade que Ele nos dá para suportar isto. É uma primeira esperança. Há um texto que eu aprendi a descobrir, que é o Salmo 19. O Salmo 19, quando nós falamos no Salmo 19, as pessoas pensam logo: os céus manifestam a glória de Deus, depois fala sobre os mandamentos de Deus, que são puros, etc. O salmista fala sobre estas duas realidades, sobre a grandiosidade do universo, sobre a maravilha da lei de Deus, e depois ele faz um pedido muito simples. Quando ele olha para os céus, quando ele olha para a lei de Deus, ele diz o seguinte: ninguém compreende os seus próprios erros, perdoa-me, Senhor, as faltas que eu não vejo, que são as tais perigosas. E depois diz: sobretudo livra-me da soberba. O salmista tinha a noção que este era o grande problema. Acima de todas as coisas, não é? Livra-me disto. Quer dizer, o que eu dizia há bocadinho, como é que nós podemos, dizias? É pedindo a Deus que nos livre da soberba, porque nós somos humanos e somos atraídos por este tipo de problema. E o salmista fazia esse pedido. Livra-me da soberba. Quer dizer, faz-me de mim generoso, que é o contrário. Ajuda-me a ser uma pessoa liberal, em vez de que a soberba domine o meu coração. O rei Davi estava preocupado com isto. É interessante, e à medida que o Fernando ia falando, livra-me da soberba, lembrei-me do filho do rei Davi, Salomão, que quando certa ocasião recebeu uma destacada visita, exibiu a sua posse, exibiu o seu reino, e aquilo também não foi uma coisa boa para ele, não é? Portanto, ele foi exibir a sua soberba quando o pai tinha pedido a Deus para ele livrar da soberba. Isto tem a ver com nos diminuirmos a nós próprios, não é? Para não nos colocarmos num patamar de superioridade em relação ao outro. Há um outro episódio que nos mostra claramente que Jesus Cristo teve que enfrentar este pecado e teve que vencer este pecado. Porque Satanás, uma das tentações que lhe fez chegar é: tudo isto te darei se prostrado me adorares. É isto que ele diz a todos nós. Ele promete-nos dar tudo se nós o adorarmos. E se nós pusermos Deus em primeiro lugar, se amarmos a Deus sobre todas as coisas, então nós estaremos a pôr as coisas no devido lugar. Mas Jesus, ele foi tentado em tudo quanto nós somos tentados, mas sem pecado. É isso que eu queria dizer. Exato. E, portanto, ele foi tentado com a soberba. Logo no início do seu ministério, o diabo dava-lhe todos os reinos do mundo, se ele simplesmente o adorasse. E Jesus recorreu às Escrituras para se livrar. Está escrito. Recorreu às Escrituras. E eu vou recorrer às Escrituras também para perguntar, agora já em jeito de conclusão e de remate final, se o Fernando acha que, por exemplo, a cerimónia da Santa Ceia é uma boa oportunidade para nos livrarmos deste sentimento. Porquê? Porque a cerimónia de Santa Ceia, ordenada pelo próprio Jesus, é uma cerimónia de humilhação, de serviço e de considerar o outro maior do que eu. Claro. O que é totalmente o contrário do princípio da cobiça, de eu querer ter e ser maior do que o outro. Claro. É verdade, e Jesus disse isto noutro momento, numa versão mais moderna. Ele disse: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça-se de si mesmo. Nós usamos a versão de Isnex a si mesmo. Esqueça-se de si mesmo. Esse é o grande problema, é nós não conseguimos esquecer de nós próprios. É uma coisa mais difícil de fazer. Nós, se calhar o ser humano gosta do pedestal,
Exatamente. quando o pedestal é mais prejudicial do que benéfico, não é? Claro, claro. Muito bem, nós terminamos por aqui o assunto desta semana. Desejamos para todos as continuações das maiores bênçãos de Deus e encontramos-nos já daqui a alguns dias para mais um estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Para todos, até mais.